Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo e hoje trago connosco João Gonçalves. Olá João, seja muito bem-vindo, é um prazer estar a falar contigo. Ok, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar sobre futebol e força, bora. João, estávamos agora aqui a falar em off, estavas-me a dizer que tinhas começado na formação e eventualmente foste para analista no Recreativo do Elba em Espanha. Queres falar um pouco sobre essa situação, como é que surgiu o convite? Sim, eu quando entrei na faculdade, entrei em Rio Maior, no curso de treino desportivo, e quando entrei senti logo a necessidade de conciliar aquilo que era a parte académica com o treino. E então comecei logo a treinar num clube de formação, inclusive no clube onde estou agora. Comecei a treinar o sub-8 do Ariense. Depois, entretanto, fui para outro clube, onde passei por algumas camadas jovens, e depois senti a necessidade de tentar dar um outro passo. E quando estava na faculdade, falei com os meus professores, sempre na tentativa de, em contexto de estágio, tentar fazer no estrangeiro fora. Sempre foi uma grande ambição minha. E surgiu a oportunidade na altura de ingressar a equipa técnica do Mister José Domingues, no Recreativo do Elva, enquanto analista. E assim foi. Aceitei o desafio e foi talvez, de certeza, foi um dos grandes passos que eu tomei para a minha carreira. Foi a partir daí que decidiste ser treinador e que decidiste ser treinador de equipa sénior? Não propriamente de equipa sénior, mas ser treinador de um outro nível. Com isto eu quero dizer, quando nós vamos para um contexto onde lidamos com o lado mais profissionalizado, porque grande parte dos meus colegas, quando estava a tirar o curso, o contexto de estágio era sempre ali da distrital, da formação, e eu achei que sempre quis algo mais. E então, quando nós chegamos a esse contexto, veio o bichinho e eu sempre disse que é isto que eu quero fazer, é isto que eu quero tentar. Não é fácil, todos nós sabemos que o mundo do futebol é muito competitivo mesmo. E pronto, a verdade é que quando voltei a Portugal, não consegui entrar num contexto profissional, mas nunca desisti e sempre fui atrás desse sonho, porque acaba por ser um sonho, o trabalho que nós fazemos. Então, um tempo depois ingressaste então no Benfica, não é? Enquanto scout? É assim, não entrei diretamente no Benfica. O que existe é que o Benfica tem uma pode-se dizer, uma rede de prospecção a nível regional, ou seja, o Benfica em cada zona, neste caso de Leiria, tem sempre um coordenador, depois tem prospectores,
e surgiu uma oportunidade de poder ser scouting do Benfica, ou seja, tinha que ir ver jogos, ver jogadores, dar sempre relatórios semanais. Estamos a falar de contexto de formação, certo? Contexto Jogadores de mais formação. jovens. Sim, contexto de formação, em que o contexto de formação de scouting pronto, é muito ali das camadas jovens, principalmente até aos sub-12, sub-13, porque obviamente que sub-14, sub-15, sub-16 os melhores já estão mais do que identificados, mas no entanto há sempre jogadores a ver, não é? E pronto, e foi muito por aí também. Surgiu-me essa oportunidade, eu achei que seria uma grande oportunidade para, para aprender, primeiro para aprender, para saber como é que era feito o processo que o Benfica, neste caso, tinha para fazer o scouting de jogadores. Inclusive, houve alguns jogadores em que eu identifiquei que foram fazer testes ao Benfica. Portanto, é sempre aprendizagem, é sempre aprendizagem. E foi algo que gostei muito de fazer, inclusive também tive depois formações nessa área, o Benfica depois convidou-me na altura a ir ao Seixal fazer uma formação um bocadinho sobre o scouting, a maneira como é que fazem a prospecção, e foi assim que na altura entrei para a parte de observação do Benfica, a nível de prospecção de jogadores. Tu conseguiste ter algum jogador que entrasse diretamente no Benfica? Qual é que foi o Uh, jogador que tu observaste que hoje em dia deu um salto? Sinceramente, daqueles que eu tinha identificado para ir, julgo que nenhum tenha dado esse salto, porque é mesmo muito competitivo, é mesmo muito competitivo, onde existem muitos critérios para que possam ingressar nas camadas jovens. Existem miúdos de muita qualidade que já estão identificados, que já estavam identificados há muito tempo e continuam a ir de vez em quando treinar, porque basicamente é isso. Eles vão lá treinar de vez em quando para nunca se perder o rastro do jogador, para perceber qual é que é a sua evolução. E é de facto mesmo muito difícil, porque o Benfica escolhe os melhores dos melhores dos melhores. E portanto vi muito jogador de qualidade, muito miúdo de qualidade, mas que daqueles que eu analisei ainda não chegou lá. E espero que cheguem. Olha, pegando agora mais no trabalho enquanto treinador, tu és adjunto do Ivo Silva, não é? A minha pergunta vai, o que é que tu mais aprendeste com ele e o que é que mais te trabalhou com ele? Principalmente a forma de estar no futebol. Aprendemos sempre com toda a gente, obviamente. E é um treinador muito exigente, muito dado aos jogadores, e com uma visão do jogo diferente daquela que estamos um bocadinho habituados. E retirei sempre algo da maneira de ver o jogo, que é uma maneira muito positiva, e com aspectos muito interessantes, que não nos ensinam, a verdade é essa, que não nos ensinam nos cursos de treinadores, porque isto é com experiência, com o estar no campo, é com o perceber o que se quer, e isso aprendi imenso com ele. Muitos pormenores a nível de jogo, a nível de treino, e é uma pessoa com muito conhecimento. Mas que tipo de diferenças é que estavas a falar? Disseste que viste algumas coisas diferentes, mas positivas. Que tipo de coisas é que estás a falar? Sim, por exemplo,
uma maneira de ver o jogo, a maneira de, por exemplo, normalmente nós estamos habituados a ver em contexto de treino, algo tudo muito formatado, com muitos exercícios de alta complexidade, quase de maneira formatada, a verdade é essa, para que os jogadores consigam atingir algo. E com ele aprendi um bocadinho de que, ok, não é preciso formatar, a verdade é essa, não é preciso formatar, é preciso guiar os jogadores para onde a gente os quer levar, porque o processo, o caminho, os jogadores é que o têm que fazer, não é o treinador. Temos que dar o objetivo de, ok, nós queremos jogar em campo grande, queremos jogar no meio campo adversário, então vamos dar as diretrizes para o fazer, e a partir daí os jogadores é que têm que resolver a situação, porque muitas das vezes nós em contexto de treino estamos a dar condicionantes que são mesmo condicionantes, que condicionam os nossos atletas a fazer algo que a gente quer, mas depois que chega ao jogo e que não têm a capacidade de o fazer, porque aquilo não vai acontecer em jogo. E foi essa liberdade de treino, a forma, a ideia que se quer para o jogo, é completamente passada nos treinos e depois vê-se o reflexo muito no jogo. E isso foi a grande diferença que eu vi no Ivo para todos os outros treinadores. E posso dar um exemplo, nos esquemas táticos, normalmente os treinadores têm muito aquela ideia de vou pôr 3 ao segundo, vou pôr 2 aqui, tu tens de fazer assim, canto 1, canto 2, canto 3, canto 4. E aquilo fica de tal forma formatado, e com o Ivo não é tanto assim. É muito de vamos ler o jogo, vamos ver o que é que está a acontecer, qual é que é a melhor decisão que podes fazer, se está a fechar por dentro, o que é que tu podes fazer. E então o próprio jogador, quando chega ao jogo, sabe ler a situação e acaba por ter uma certa autonomia e a criatividade, que é isso que se pretende e que muitas vezes tira, ter essa criatividade e essa autonomia, para que o jogador possa jogar em campo e dar o melhor de si. Isso vai ao encontro da minha próxima pergunta, que é possível ser profissional em futebol amador? Há realmente essa inteligência por parte dos jogadores para que vocês façam um bom trabalho? Ou pelo menos consigam fazer aquilo que tu estás a dizer agora, dos jogadores entenderem o que é pretendido. É possível fazer isso também no futebol amador? Claro que sim, claro que sim. E nós vemos equipas amadoras, porque de facto não têm contrato profissional, mas com um nível de jogo apresentado muito grande. E isso não se consegue sendo puramente amador. Isso só se consegue com um bom processo de treino, só se consegue com bons jogadores, com bons treinadores. E claramente existe muitos jogadores que não têm oportunidade em contexto amador, em contexto distrital, vamos chamar assim, que não têm oportunidade para dar o salto, porque há muito atleta com muita qualidade em distritais, em contextos amadores. E claramente que isto é uma balança, não é? Porque se eu for um treinador que venho do profissional e chego ao amador e não tenho jogadores que me façam, eu, enquanto treinador, as coisas acontecer ao domingo, é óbvio que eu nunca vou ter resultados. Por mais profissional que eu seja, o contexto seja de onde eu venha, se eu chego a um contexto onde os jogadores não são profissionais e não têm qualidade, nunca vai acontecer. E, portanto, é preciso uma junção de tudo. É preciso muita competência de um treinador para poder potenciar o máximo dos jogadores. E depois, claro, é preciso qualidade nos jogadores e mentalidade. E outra coisa muito importante que aprendi com o Ivo também, que é nós ganhamos a época nos jogadores que nós escolhemos na pré-época, porque isso é meio caminho andado. E quando nós escolhemos jogadores
que a gente sabe que tem qualidade, mas que acima de tudo são bons homens, têm bons valores, têm a personalidade que nós queremos, é muito mais fácil, nos momentos menos bons da época, as coisas aparecerem. É muito mais fácil. E muitas das vezes nós estamos a olhar para o scouting de jogadores que, ok, este tem certas características, tem qualidade, eu quero este jogador. Mas depois chegamos ao contexto de equipa, ao contexto de treino, e os jogadores não se enquadram. Nós pedimos algo e os jogadores não se encaixam naquela maneira de estar, não se encaixam naquela maneira de ver o futebol, e depois as coisas, há sempre ali alguma coisa que não funciona. Portanto, os campeonatos, as conquistas ganham-se logo na pré-época, na forma como nós escolhemos o plantel. Que tipo de jogador é que nós queremos? Porque a qualidade não é só com a bola nos pés. A qualidade é muito mais. Qual é que é o contexto? Eles vêm, se entendem o jogo, se querem entender o jogo, porque há alguns que não querem entender o jogo, e claro, respondendo à tua pergunta, claro que sim, claro que se consegue ser profissional no amador, claro que sim. Não, porque muitas vezes há o estereótipo de que em contexto amador e anteriormente até mesmo em contexto CNS, o futebol era muito dar umas cacetadas, é preciso ser muito agressivo, é bola na frente e procurar às vezes sacar um golo que, pronto, um cabeceamento qualquer ou um ressalto qualquer. E ainda há muito estereótipo de que joga-se mal futebol em contextos mais amadores, por isso é que eu te perguntei isto. Sim, atenção, também temos que ver uma coisa, que é o nosso futebol, mesmo no nível amador, mesmo em distritais, é muito, muito competitivo e existe muita pressão para ganhar. Muita pressão para ganhar. E é óbvio que grande parte das equipas prescindem, muitas das vezes, prescindem do bom futebol e prescindem de um futebol mais positivo em prol do resultado. E isso depois vê-se na qualidade do jogo. Que é Mas muitas isso não é em faltas. todo lado? Isso é em todo lado. Ainda Exato, vemos isso na Primeira Liga. exato. E por isso é que o nosso futebol está a perder imensa qualidade. Nós temos jogos de Primeira Liga em que não tem a qualidade que nós pedimos, que nós queremos ver semanalmente. E a verdade é essa, é que a pressão de toda a gente para ganhar é de tal maneira grande que muitas das vezes quem sai mais prejudicado é o próprio futebol em si. É um bocado contraditório, mas é verdade. Olha, passando então à parte em que tu entras no futebol feminino, és convidado pelo Sporting, não é? Fala-me um pouco dessa tua experiência, como é que surgiu o convite, que tipo de novas coisas é que aprendeste e que principais diferenças encontras do futebol masculino para o feminino? Ok. Então, começando pela tua primeira pergunta, o convite surgiu do Ivo, que tinha uma pessoa conhecida, lhe perguntou se conhecia alguém para trabalhar enquanto treinador adjunto e analista na equipa principal do Sport. Fui fazer, depois ele indicou o meu nome, fui fazer a entrevista, obviamente. Eu já tendo alguma experiência em contexto profissional e de parte de observação e análise de jogo, inclusive as ferramentas que eu usava eram precisamente as mesmas. Encaixou-se tudo e fui então chamado para a equipa principal. Dentro do contexto de Sporting, posso dizer que é muito competitivo, é muito profissional. O contexto aonde nós, quando nós chegamos, notamos claramente uma diferença na exigência que é pedida. Estamos a lidar com
com jogadoras internacionais, não é? Das melhores do país. Só para teres a noção, a equipa do Sporting tem 11, 12 jogadoras internacionais, ou seja, quando existe contexto de seleção, a equipa principal perde muitas jogadoras, não só da equipa A, mas também da equipa B. E óbvio que aprendemos sempre muito nestes contextos, muito pela exigência, porque a exigência é que a tarefa até pode ser quase a mesma, mas a exigência da tarefa com que nós temos que a cada pormenor tem que estar lá tudo, tem que ter sempre muita qualidade, tem que ter sempre muito fundamento o porquê estarmos a fazer as coisas. Essa é a grande diferença, porque obviamente que quando estamos a lidar com atletas com muita experiência, a primeira coisa que elas olham é a competência, é a primeira coisa. E por isso é que essa foi talvez a grande coisa a retirar contexto de esporte. Foi a exigência com que temos que fazer as coisas. E a diferença entre o futebol masculino e feminino em si? Não estou a falar em termos de clubes, estou a falar mesmo a diferença físicas, morfológicas, táticas, técnicas do futebol masculino para o futebol feminino. Sabes que eu já tinha feito esta pergunta ao Pedro Bolsas, que trabalhou também inclusive no Futebol Clube Benfica, e ele falou-me sobretudo do aspecto da altura das guarda-redes, neste caso, e falou-me também na agressividade, na intensidade do jogo. É assim, existem muitas diferenças. A primeira, vamos falar já do jogo em si. O futebol feminino tem uma coisa muito, muito interessante, que é as jogadoras são muito inteligentes. Percebem claramente o que nós pedimos, o que nós queremos, percebem muito bem o jogo. Por isso é que quando nós vemos um jogo de futebol feminino, nós vemos um jogo muito rico, muito tático, porque elas sabem perfeitamente o que é que têm que fazer dentro de campo e percebem muito bem o jogo. Depois, claro, obviamente que a nível fisiológico isso faz com que o jogo não seja tão rápido, não é? Obviamente. Faz com que o jogo, por exemplo, certas características, uma transição ofensiva, não é? Quem gosta assim daquele futebol muito rápido, muito à inglesa, é óbvio que não vai ver isso no futebol feminino, porque a própria fisionomia das jogadoras não permite que isso aconteça. Agora, por exemplo, em contexto de treino, as jogadoras, aquilo que mais me deixa de ver as diferenças entre o masculino e o feminino é claramente em que nós só temos que dizer uma vez as coisas. Em contexto de treino, explicamos o exercício uma vez, explicamos os objetivos uma vez e as coisas acontecem logo automático, porque a jogadora é de facto muito inteligente. Outras grandes diferenças, obviamente, é que em contexto de jogo o futebol feminino decide-se muito em bolas paradas, há muitos golos de bolas paradas, e há sempre um ou outro aspecto que diferencia, porque é normal, não é? Estamos a falar de... Achas que essas bolas paradas têm a ver, lá está, com a altura das jogadoras em si? O facto também das guarda-redes serem mais pequenas e ser mais fácil, de, se calhar, de marcar uma bola parada? Exatamente, também tem a ver com isso, obviamente. E isso é um aspecto muito importante, tanto que quando eu cheguei à equipa, quando eu cheguei ao clube, a primeira coisa que nós fizemos foi logo focar nas bolas paradas, porque é um fator mesmo muito determinante no jogo
e muito por causa das guarda-redes, não pela falta de qualidade, guarda-redes com muita qualidade, mas sim pelo facto de as jogadoras não serem tão altas, não serem tão rápidas, e muito por aí. Tinha essa pergunta para te fazer sobre as bolas paradas. Qual era a importância que davas? Imenso, tremendo, tremendo. Olha, então, o que eu retive foi que as jogadoras são muito mais inteligentes e que se calhar Sim, na formação é preciso melhorar a rapidez das mesmas. sim, exatamente. Trabalhar um pouco mais o lado, mais as capacidades físicas, porque claramente é uma coisa que a atleta em si precisa de melhorar. Por exemplo, nós vemos em contexto de Premier League, em contexto de nos Estados Unidos, vemos as atletas muito fortes fisicamente, e depois quando nós temos que, em contexto internacional, competir com essas atletas, ficamos sempre um bocadinho atrás, e a verdade é essa, por causa disso, porque nós temos muita qualidade. A atleta portuguesa tem muita qualidade técnica, é muito inteligente, taticamente é muito inteligente. Pois falta, obviamente, também tem a ver, acredito eu, com um pouco de genética, porque a atleta portuguesa é mais baixa, é mais pequena, e óbvio que isto depois em contexto, quando temos que competir com as melhores, se nota, obviamente que se nota. E nós tivemos a experiência disso, em que não nos apurámos para o europeu com a equipa russa, em que claramente percebeu que nós, tecnicamente e tecnicamente, somos uma equipa muito mais forte que a Rússia, mas depois desse lado mais físico, mais intenso, ficamos sempre um bocadinho aquém daquilo que é o contexto internacional. Olha, a minha próxima pergunta já vai ao encontro de onde estás neste momento. É, porquê a mudança para o Oriense a meio da temporada? Pelo que ouvi dizer, foi-te proposto para conseguires a manutenção, conseguiste. Antes já, meus parabéns. Obrigado. A decisão foi basicamente por duas coisas. A primeira foi pelo facto de ter a oportunidade de ser treinador principal numa Primeira Liga. E era algo que eu ambicionava, não é? E claro que nós estamos a falar num contexto altamente profissional para um contexto semi-profissional, a verdade é essa. Mas a verdade é que a ambição que eu tinha para a minha carreira era e é ser treinador principal. E quando existe uma proposta para estar numa liga com muita qualidade enquanto treinador principal, eu não podia recusar. Não podia recusar. E depois o facto de ser o clube da minha terra, porque eu sou daqui, também pesou. Também pesou. Óbvio que estar num contexto profissional, ao pé de casa, não é? Ao pé dos amigos, ao pé da família, e poder conciliar, porque a verdade é esta, não é? Poder conciliar uma coisa e outra é algo que eu pus na balança e pensei, é isto que eu quero. Muitas pessoas me perguntam o porquê dessa decisão, não é? Porque as pessoas pensam, estavas no Sporting, vens para cá, foste para lá, mas a verdade é essa, é que nós temos que seguir aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Porque se eu fosse a seguir aquilo que eu achava que os outros acham que é melhor para mim, eu não tinha saído. E pronto, e sabia que ia ser um desafio muito grande, mas é isso também que me motiva, enquanto pessoa, enquanto treinador, é agarrar esses desafios e sair da zona de conforto. Para quem nunca viu um jogo do João Gonçalves, enquanto treinador, uma pessoa vai ao estádio, o que é que se espera ver do futebol do Oriense, do João Gonçalves? Uma coisa, organização. Uma equipa muito organizada, muito intensa,
a perceber claramente todos os momentos de jogo e sempre, sempre lutar até ao fim. É uma coisa que eu digo sempre, que é o esforço não é negociável. Só depende de nós. Só depende de nós. O resultado não depende só de nós, depende dos outros, depende de muitos fatores. E o esforço não. O esforço, independentemente daquilo que esteja a acontecer, só depende de nós. E não é negociável. E a verdade é essa. E isso é essa a mensagem que eu passo sempre para a equipa, que independentemente do jogo estar a correr melhor ou pior, a atitude tem que lá estar. Quem está a ver o Oriense, quem é Oriense e quem está a ver a equipa, tem que sair do terreno de jogo e pensar assim, e deu-se o máximo. Isso é uma coisa que, para mim, se eu sair de um jogo e que se eu perder, vou ficar aziado, obviamente. Mas se eu sair do jogo e perder e vir que não houve atitude, aí aí é que eu fico mesmo chateado, porque temos que dar o máximo em tudo o que fazemos na vida. Pelo menos é essa a minha mentalidade, é a minha forma de estar e tento passar isso sempre para as minhas atletas. Tu vens num contexto de Sporting, onde é exigente, onde existe, vamos dizer, um dos melhores futebols a nível feminino nacional. Passas para o Oriense. Certamente que tens as tuas ideias definidas de como queres praticar o futebol no Oriense. A minha pergunta é, conseguiste transmitir esses conhecimentos todos às tuas jogadoras e se conseguiste praticar o futebol que desejaste desde o início ou se houve realmente muitas coisas a adaptar face às tuas expectativas? É assim, há sempre coisas a adaptar e é uma coisa que nós temos também que perceber enquanto treinadores, que é o que é que nós vamos moldar? Vamos moldar as jogadoras à nossa forma de jogar ou vamos moldar a nossa forma de jogar às jogadoras? E isto é que é muito importante, porque obviamente que eu vim de um contexto em que a equipa do Sporting tinha um modelo de jogo e tinha uma forma de jogar, uma forma de treinar, que por mais que eu quisesse ou que eu gostasse, não posso chegar em contexto oriense e passar a mesma ideia. Não posso porque não tenho as mesmas jogadoras, não tenho as mesmas características e isso é impossível. Mas definiste logo isso então no início. Disseste logo, não posso jogar assim. Sim, para já a ideia que eu tinha, porque quando nós chegamos ao Oriense, a equipa tinha a pior defesa do campeonato. É óbvio que com a pior defesa do campeonato, com muitas lacunas defensivas, é óbvio que o principal processo que nós tínhamos que fazer que não era ofensivo. Não é? Então é óbvio que o nosso modelo de jogo não ia passar por um modelo de jogo com um jogo organizado, tipo, com muita posse de bola. Claro que tinha que ser primeiro a limar aquilo que era o processo defensivo, como é que a equipa tem que se equilibrar e tem que se organizar dentro de campo para que tenhamos um melhor equilíbrio defensivo para poder depois então sim fazer gol. Boa questão, como é que fizeste isso? Melhoraste posicionamentos, melhoraste formas de pensar? Basicamente Não formas perdi de interessante. pensar. Basicamente formas de pensar, porque nós passámos de ser a pior defesa para ser a melhor defesa. Ou nós basicamente que não sofremos golos. E isto porquê? Basicamente porque a mensagem, e não foi fácil, e não é fácil mudar ideias já concebidas de atletas com muita qualidade e com muita experiência, e não é fácil mudar isto em contexto de treino e de jogo. Mas para tu teres uma ideia, das primeiras coisas que eu disse foi nós temos que defender bem para atacar melhor. E eu tenho muito esta ideia de que nós temos que defender bem para atacar melhor, porque se nós num jogo não sofrermos, nós estamos muito mais perto de marcar. E era esta a ideia que não estava.
que é vamos fazer gol, temos que ter bola. Okay? Mas a equipa não está equilibrada, nem tem processos para ter sempre a bola, nem tem características para a nota artística. E muitas das vezes, e isto é a minha maneira de ver, obviamente, peca-se um bocadinho por toda a gente quer jogar à Guardiola, mas não tem jogadores para jogar à Guardiola. E não tem atletas com a mentalidade para jogar à Guardiola. E uma das coisas que eu tentei fazer foi incutir essa mentalidade. Foi de uma boa organização, como é que a equipa vai arranjar os equilíbrios suficientes para ter bola e para não ter bola, que é muito importante. E não foi um processo fácil, mas apareceu. E de facto somos das melhores defesas do campeonato. Mas temos sempre um grande equilíbrio, um forte equilíbrio na nossa maneira de jogar, porque nós somos uma equipa que quer ter posse e que tem muita qualidade com bola, mas também somos uma equipa que sabe perfeitamente o que é que tem que fazer sem ela, e isto é a grande diferença. Mas então não prescindes da posse, certo? Claro que não. O futebol é ter bola. A grande diferença é trabalhar a nível mental com as atletas neste caso, trabalhar a nível mental que, ok, existem duas equipas dentro de campo, e só há uma bola. Portanto, devido à qualidade da outra equipa, devido à qualidade da nossa equipa, devido ao contexto do jogo, se elas estão por cima, se não estão por cima, se estão a jogar em casa, se estão mais confiantes. Isto tudo faz com que uma equipa tenha bola e a outra não tenha bola. Portanto, muitas das vezes as equipas entram em stress, e a verdade é essa, é que as equipas entram em stress quando não a têm e que pensam que não estão a jogar futebol porque não têm a bola. Isso não é verdade. E conseguir trabalhar e moldar com que a tua atleta seja competitiva o suficiente que, ok, a outra equipa está melhor, é normal, não temos bola, ok, a equipa está muito bem equilibrada e muito bem organizada para nesse momento saber o que é que tem que fazer para voltar a ganhar. E por isso é que eu digo, defender bem para atacar melhor, porque óbvio que nós queremos atacar, nós queremos ter a bola, nós queremos fazer gol, mas se a gente não defender bem, a base não existe, porque eu faço 3 golos, não estou equilibrado, sofro outros 3, minha equipa vai entrar em stress, minha equipa vai entrar de marcamos um, sofremos outro, marcamos um, sofremos 2. E para mim é muito este lado de equilíbrio, de com e sem bola, e trabalhar este lado mental, porque quando isso existe, eu não vejo a minha equipa, e a verdade é essa, eu não vejo a minha equipa dentro de campo estressada com o jogo, nunca, porque sabem perfeitamente qual é cada momento de jogo, qual é o momento de transição ofensiva, qual é o momento de transição defensiva, qual é que é o comportamento que tem que fazer com bola, sem bola, e isso obviamente que dentro de campo faz principalmente com que a equipa não esteja nunca nervosa, nunca. E está completamente consciente que mais tarde ou mais cedo nós vamos marcar e que não vamos sofrer. Engraçado, eu via, aliás, eu vejo o futebol um pouco de maneira diferente, que é, se atacares melhor, vais defender menos, então vais defender melhor. Que é a lógica do defender com bola. Exato, mas lá está, isto também depende de que tipo de jogadores é que nós temos à frente. Sim, isto é a minha maneira romântica de ver. Porque, como é Claro, óbvio, não há só equipas de Guardiola. claro. E completamente legítimo, agora, obviamente, que se eu estivesse numa equipa de contexto que tivesse os melhores jogadores, como estamos a falar dos 3 grandes, do Benfica, do Braga, do Sporting, obviamente que o modelo de jogo teria que ser diferente. Agora, as ideias em si, por isso é que o futebol é bonito, existem muitas formas de ganhar, não é? João, vamos então agora àquela parte em que escolhes uma coisa, escolhes a outra, já sabes, sem justificação, apenas responder aquilo que tu pensas, ok?
Ok. Organização ofensiva ou transição ofensiva? Transição ofensiva. Pontapé de canto curto ou longo? Longo. Sair a jogar no defesa central ou bater para lateral? Sair no central. Defender em posse ou defender em bloco baixo? Nem um nem outro. Atacar pelo corredor central ou pelos corredores laterais? Corredores laterais. Futebol masculino ou feminino? Futebol. Essa é a melhor resposta quando me dizem isso. Extremo de linha ou extremo invertido? Extremo invertido. Ana Capeta ou Kika Nazaré? Como fui treinador da Capeta, força aí, grande abraço. Quem jogaria com maior facilidade numa equipa tua? Cristiano Ronaldo ou João Félix? Cristiano Ronaldo. Com quem preferias trabalhar? José Mourinho ou Pep Guardiola? José Mourinho. João, e agora mesmo a última pergunta para acabar, que eu costumo fazer a todos os convidados, que é: qual é a tua visão do jogo? Percebes a pergunta? Que é: qual é a tua visão do futebol? Minha visão do futebol. Num Primeiro panorama vai geral. valorizar o jogador. Valoriza-se muito pouco o jogador. As pessoas não entendem que para ganhar tem que se valorizar o jogador. E hoje em dia valoriza-se muita coisa e o jogador fica quase sempre em segundo plano. Estruturas, treinadores, vender, marketing, e esquece da essência do jogo, que é o jogador. E para mim claramente, enquanto treinador, porque eu enquanto treinador não sou nada se não tiver o jogador. E às vezes esquece um pouco disso. Portanto, valorizar o jogo, valorizar o jogador, que são os jogadores que nos fazem ser bons treinadores e melhores treinadores. João, muito obrigado.